Boa tarde a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no Telesaúde, podendo conversar um pouco com vocês. Então, hoje o tema da aula é a promoção, né, de saúde bucal, relacionado ao controle do biofilme. Então, o biofilme bacteriano, a gente sabe que é primordial o controle e a remoção dele via forma mecânica, né? Mas que nós temos alguns auxiliares para esse controle, e aí nós enquadramos essas questões do auxílio do uso de pasta de dente ou dentifrícios, como a pessoa achar melhor, né, dizer, e os enxaguatórios. Então, é a respeito desse controle do biofilme que nós vamos estar conversando um pouquinho agora nesse período da tarde. Então, é de fundamental importância explicarmos para o paciente, né, o que é o biofilme bacteriano, que ele é formado ao longo, né, a gente terminou de se alimentar, é formada a matéria alba, uma película adquirida, e isso é formado de uma microbiota que é natural do nosso organismo, né? E que uma vez que a gente não vai desorganizando e conforme com a alimentação, e a alimentação ainda rica em carboidrato, em açúcares, esse biofilme ele acaba se tornando, né, mais elaborado, com uma microbiota também mais voltada para né, de patogenicidade, podendo desencadear algumas doenças, né? Se esse biofilme e essa dieta for rica em açúcar, então nós vamos ter um perfil bacteriano relacionado a uma presença de doença levada à doença cárie. Né? Se essa dieta, esse controle desse paciente não for efetivo, mas não for tão rico em açúcar e carboidrato, então a gente vai ter uma microbiota que vai pender para as doenças gengivais, né? Inicialmente a gengivite, posteriormente, na persistência do biofilme, podendo vir ao início da periodontite, né? Então, toda essa questão de como se forma a placa e que é de responsabilidade do paciente controlar essa placa tranquilamente através da escovação e do uso do fio dental, é função dele fazer isso, porque uma vez que o biofilme ele é amolecido, então a gente consegue desorganizar ele via forma mecânica, uma vez que ele não faz adequadamente isso, pela ação dos íons cálcio da saliva, esse biofilme ele se calcifica, e daí se torna o tártaro ou o cálculo. E uma vez ele formado, então daí realmente efetivamente o cálculo ele é uma superfície mais porosa, né? Então vai ter uma maior chance, probabilidade de cada vez mais reter placa sobre esse cálculo, por essa superfície porosa, e essa desorganização do cálculo, ela ocorre daí via cirurgião dentista, através de procedimentos, né, de raspagem. Então, toda essa instrução, a fala da importância, né, do controle, a motivação do paciente é de fundamental importância o cirurgião dentista explicar para o paciente, né? E que a mudança de hábito em relação a esses cuidados do paciente, ela tem que acontecer e ela não pode ser pontual pelo cirurgião dentista. Então, já tem estudos que vêm nos mostrando que uma vez que a gente motiva o paciente, faz toda a questão de reforço comportamental da importância dele de controlar o biofilme através da escovação, do uso do fio dental e outros auxiliares que seja, passado 3 meses a 4 meses, o paciente ele tende a retornar ao hábito anterior. Né? Então, por isso que todas as vezes que o paciente vem nos visitar no consultório, nós devemos sempre, né, reforçar essa importância e mostrar para ele como que efetivamente ele deve fazer esse controle, né? Porque muitas vezes a gente simplesmente fala, o senhor não está escovando tão bem, o senhor usa o fio dental? Daí ele fala, eu uso o fio dental. Daí a gente sempre deve
pegar um pedaço do fio dental, então, o senhor mostra para mim, para eu ver como o senhor está passando, né? Daí ali a gente acaba vendo que muitas vezes o paciente não consegue nem pegar o fio dental, ele não tem o hábito de usar, então ele fica todo atrapalhado em realmente utilizar o fio. Então, daí a gente fala, não, né, deixa eu explicar para o senhor tem que enrolar o fio dental assim, assim, assado. Então, essa questão de não só, o senhor tem que escovar, o senhor tem que usar o fio dental, né? Então, realmente pedir para ele trazer a escova dele, eu tenho o hábito sempre de falar, o senhor traz a escova do senhor, o senhor não compra uma escova nova, porque quando a gente fala para ele trazer, ele traz uma escova nova para a gente olhar. E, na verdade, a gente não quer que ele compre uma escova, a gente quer ver qual ele está usando, exatamente para ver qual que é o hábito que ele tem de compra, né? Para daí, sim, a gente fala, olha, essa escova do senhor é boa por conta disso, 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 ou ela não é tão boa por conta disso, disso. Então, é uma forma dele olhar dele e ele entender, né, o porquê que ela é boa e porquê que ela não é boa, e isso a gente vai estar falando, né, durante a nossa conversa hoje. Então, é fundamental, antes da gente falar de dentifrícios e enxaguatório, falar realmente, porque a mágica que o paciente quer é algo que ele possa bochechar e resolver o problema do controle do biofilme, e não é assim que acontece. A mágica não tem. Então, quem faz o controle, né, quem desorganiza esse biofilme, de fato, é a nossa escova e o fio dental. E, logicamente, que a gente tem uma gama de recursos onde a gente pode estar usando junto ao nosso paciente para auxiliar e reforçar essa ideia para ele do que é o biofilme. Então, é um recurso a gente usar os evidenciadores de placa. Obviamente que isso a gente tem que deixar claro para nós, né, que toda vez que a gente evidencia, há uma sobre-evidenciação. Por quê? Porque o corante, né, a fucsina, ela também cora a matéria áurea, e ela não e a película adquirida, que ela não é patológica. Então, sempre vai ter, por mais que o paciente tenha uma boa escovação, ele sempre vai evidenciar essa placa. Mas é válido, uma vez, a gente fazer isso para assustar o paciente, para ver o quanto de placa que ele tem e quanto deficiente que é essa escovação. É um recurso, né, que a gente utiliza muito em criança, tudo, mas que em adolescentes ou pontualmente em algum adulto a gente pode lançar mão desse recurso. Aí a gente vai falar um pouco do fio e da fita, né, da escova, uso de escovas interproximais no litufo, que normalmente nós temos o hábito de indicar e a gente não tem muita paciência, às vezes, de mostrar. E hoje no Google a gente consegue baixar tantos recursos que a gente pode estar mostrando para o paciente em vídeos muito rápido, né? E realmente ele aprender a utilizar desses recursos em prol, né? A gente tem uma gama grande de pacientes que não tem o hábito de usar o fio, usa o palito, e a gente deve explicar o porquê da não utilização desse palito, né? Que ele não desorganiza esse biofilme, né? Na verdade, ele machuca essa gengiva, principalmente os palitos nossos, né, brasileiros, que tem ainda a circunferência arredondada, né? Onde, para fora do país, a gente já encontra alguns palitos da forma triangular, que daí machuca menos a gengiva, enfim. Existe uma gama de recursos que a gente pode estar lançando mão e que a gente tem que deixar claro para os nossos pacientes que o fator, né, determinante para a doença periodontal é a presença do biofilme, é a presença da placa bacteriana. Lógico que existem exceções, né, onde eu posso ter reações mais agressivas da gengiva frente a pouca placa bacteriana. Mas aí é uma outra, né, é uma outra web aula onde a gente poderia estar falando da doença periodontal relacionada às doenças sistêmicas, né? Então, que o paciente, né, diabético, o paciente fumante, ele tem uma resposta gengival diferenciada, né, frente à presença da placa bacteriana. Não só os dois, como outras situações também, algumas medicações, como a fenitoína, né, os anticonvulsivantes, enfim. Mas a gente sempre tem que ter em mente que o biofilme presente, a gente vai ter uma resposta frente
a essa agressão, né? Essa patologia. Então, o que é essa placa bacteriana? Então, ela é essa massa, né, mole que adere na superfície dentária, né? E ela é de forma continuada, né? Não sendo eliminada através de jato de ar, nem de bochecho. Então, às vezes as pessoas querem realmente a mágica. Não escovar, não passar o fio, não, eu bochecho o produto que vai desorganizar a placa e eu vou ficar tudo bem. Então, infelizmente, ainda não existe essa mágica, né? E então tem pessoas que falam, não, eu como tal coisa, chupo chiclete para desorganizar. Então, não é isso que vai realmente desorganizar e eliminar a placa, né? Então, o que elimina a placa realmente é essa ação mecânica, né? Que quem faz é a escova e o fio. Então, aqui é só ilustrando, né, a utilização de evidenciadores, né, para o paciente enxergar o que é a placa, às vezes é necessário, né, o biofilme. Então, a gente toma cuidado, evidencia para não encher o rostinho dele de fucsina, né, porque daí a gente depois tem que fazer uma deplacagem bem feitinha, né? Mas ela tem esse objetivo de conscientizar o paciente aonde a escovação dele não está tão eficaz, aonde ele pode melhorar, né? E lógico, para a gente, passado um tempo, a gente consegue realmente fazer o índice de placa visível sem precisar dessa evidenciação, né? Nós dentistas já temos um olho calibrado para ver essa presença, né? Mas para o paciente tem alguns momentos que é importante. E aí, a gente sempre deve esclarecê-los que a gente deve efetivamente indicar ao paciente a utilizar o fio dental, primeiramente, porque ele vai desorganizar o biofilme da região interproximal, onde a escova não consegue fazer essa desorganização. Então, parte desse biofilme, ele é desorganizado, ele sai com o fio dental e parte dessa placa, desse biofilme, ele fica livre na boca. Então, por isso que a gente, né, indica a utilização primeiro do fio dental e posteriormente a escovação, porque esse biofilme que ficou desorganizado livre na boca, uma vez a gente realizando a escovação posteriormente, então ele efetivamente é eliminado. Então a gente deve sempre dizer que o paciente que não tem tanto hábito de utilizar o fio, inicialmente ele tem que estar de frente do espelho, né? É mais demorado, é mais difícil, mas depois que ele adquire essa habilidade, ele vai conseguir passar o fio dental, olhando televisão, fazendo outras coisas, né? Mas inicialmente ele tem que ter foco, prestar atenção por face a face de dente, né? E a área interdental a gente tem que ter um cuidado maior, porque é uma área mais suscetível ao início da doença, né? Então, a gente tem que orientar os pacientes a utilizar um pedaço de fio dental, não pode usar pequenininho, porque senão é mais difícil ainda dele conseguir efetivamente fazer um movimento, né, que consiga fazer a desorganização adequada. Então, um pedaço de 40 a 50 centímetros, né, vai enrolar nesse dedo médio e pegar o polegar como guia, né, porque é através do polegar que ele vai conseguir adentrar a interface e o sulco gengival e fazer o movimento de serra-serra, esfrega-esfrega que a gente diz, né? Que esse é o movimento que efetivamente vai estar desorganizando esse biofilme dessa região interdental onde a escova não consegue higienizar, né? Então, é de fundamental importância esse abraçar do fio, né? Então, isso demanda um tempinho para a gente explicar para o paciente, né, que é importante essa penetração para realmente desorganizar e a gente conseguir higienizar adequadamente. A gente tem uma gama muito grande de tipos de fio, cada vez mais no mercado, né? Tem fio, tem fita, tem encerado, não encerado. Então, o que a gente... o paciente que não tem dentes apinhados, né? Que tem dentes mais, né, com pontos de contatos normais, eu gosto sempre de orientar o uso da fita dental, porque o fio ele é mais fino. Então, para ele conseguir desorganizar bem, o paciente tem que fazer esse movimento de serra-serra, de esfrega-esfrega, algumas vezes, né? A fita, por ela ter uma seção mais achatada e uma área de superfície um pouquinho maior, então, se o paciente tiver muita pressa em passar, se ele fizer menos movimento, não vai ter problema, porque como a fita tem essa secção mais
maior, ela consegue desorganizar bem. Só que ela é ruim para pacientes que têm dentes apinhados, né? Então, a gente vai ter de ver caso a caso da boquinha do paciente na posição dentária para a gente poder estar indicando. De qualquer forma, os dois são efetivos, né? Aí a técnica é fundamental, né? Fazer a técnica adequada, né? E sem tanta pressa, né? Que hoje em dia todo mundo tem muita pressa e isso acaba prejudicando um pouco. O fio encerado ele é fundamental para o paciente não desfiar, né? Daí enrosca em restaurações, e isso é uma queixa do porquê eles não usam muitas vezes, né? Então, aí a gente sempre orienta a comprar o fio encerado. Então, os pacientes de ortodontia também é de fundamental importância. Nós, né, mesmo que o paciente já tenha o aparelho instalado, né, a gente explicar que ele precisa passar o fio dental, que ele não consegue passar o fio dental normalmente, né, porque o fio não deixa esse adentrar do sulco. Então, para passar o fio dental no aparelho ortodôntico fixo, ele tem que usar, né, o passa-fio ou usar o superfloss, que vai usar como guia para passar abaixo desse fio, para daí adentrar o sulco e fazer o mesmo movimento. Então, o paciente de ortodontia, ele consegue efetivamente passar o fio dental só na frente do espelho, onde ele vai conseguir estar enxergando o fio ortodôntico e ele conseguir passar o passa-fio, né? Mas é de fundamental importância a utilização desses guias, né? Outra forma é a gente usar o superfloss. Ele é um pouco mais caro, né? Às vezes torna-se inviável para alguns pacientes, mas o passa-fio é bem baratinho, né? Então, ele compra o fio dental e ele usa o passa-fio como guia. Então, o passa-fio ou superfloss, não só para ortodontia, mas para próteses fixas, né? Então, todo paciente nosso, mesmo que não foi nós que instalamos as próteses, né? A gente deve perguntar para eles, o senhor usa o fio? Não, eles normalmente respondem, não, eu não consigo passar o fio dental, porque realmente por cima ele não vai conseguir, né? Daí a gente tem que, é função nossa de promover a saúde e falar, não, realmente por cima o senhor não vai conseguir, porque é uma prótese fixa, mas o senhor tem que higienizar e controlar esse biofilme que é formado nessa base dessa prótese fixa, né? Então, ele vai conseguir através do guia, seja do passa-fio ou usando o superfloss, né? Para desorganizar esse biofilme, né? Para não deixar que forme esse biofilme, que inicie uma doença periodontal aqui, mau gosto, mau hálito, é muito comum nessas regiões dessas próteses, né? Então, tudo isso a gente, que um bochecho não vai estar resolvendo para desorganizar. Outra informação para a gente desorganizar esse biofilme é a utilização das escovas ortodônticas. Então, a gente deve orientar os nossos pacientes de ortodontia que ele vai escovar o dente normalmente com a escova tradicional dele, ele tem que usar o passa-fio ou o superfloss para conseguir passar o fio dental e manter desorganizado essa placa bacteriana, e a utilização da escova ortodôntica, né? Onde o centro dela é mais baixo e onde ela encaixa exatamente no aparelho fixo, né? Então, essa escova ortodôntica, ela é efetiva para manter o aparelho limpo. A escova tradicional é para manter os dentes, né? Livres de biofilme. E essa vai manter o aparelho livre do biofilme. Então, também é função nossa a gente estar explicando isso para os nossos pacientes. Então, a questão do aparelho também é um fator que junta muita placa, né? Então, a gente tem presenças de doenças ativas. Então, muitas vezes a gente olha e fala, nossa, colocou a banda subgengival, né? E muitas vezes não, muitas vezes nós colocamos a banda supragengival, né? E esse paciente não controlou essa placa adequadamente, né? E daí iniciou-se um processo inflamatório dessa gengiva. Então, como todo processo inflamatório, tem presença de edema, e aí a gente vê uma hiperplasia gengival, uma área vermelha, né? Muitas vezes presença de exudato. Então, a gente tem que remover todo esse biofilme e daí instruir a utilização das escovas unitufos
para como auxiliar nesse controle, né? Junto, sem problema algum, que daí nós vamos falar um pouquinho mais à frente, dos enxaguatórios. Mas não adianta eu falar de enxaguatório sem eu falar todos os recursos mecânicos disponíveis para melhorar esse controle do biofilme nessas questões de próteses e aparelhos ortodônticos. Então, outro recurso muito comum e pouco utilizado dos nossos pacientes são as escovas interdentais, onde também no aparelho ortodôntico a gente pode estar utilizando elas, né? Onde, eu vou voltar aqui o paciente está sem o fio, mas quando ele está com o fio, a gente, essa placa que junta na lateral dos braços, a gente não consegue desorganizar com a escova ortodôntica, porque como eu disse anteriormente, a escova ortodôntica, a gente, né, encaixa ela no aparelho e faz esses movimentos horizontais, né? Então ela limpa bem, mas as laterais dos braços, elas efetivamente só conseguem ser limpas com a escova interdental, porque daí eu entro com a escovinha aqui e eu vou limpando lateral por face desses braços, né? Então, a gente tem uma gama grande de possibilidades no mercado. Elas são um pouco padronizadas, muitas vezes elas são um pouco grandes, mas essa marca, a gente não gosta de falar de marca, mas essa marca aqui, a TEP, ela é bem diferenciada porque ela tem diversos tamanhos e ela é bem macia, as cerdas. Então, para a gente poder estar indicando individual mesmo para cada caso dos nossos pacientes. Então, a exemplo dessa figura, dessa fotografia, então é um paciente que já teve um histórico de doença periodontal, né, que já perdeu o osso, né, a gente vê perda de black space, presença de black space. Então, o paciente, ele usar o fio dental aqui, ele tem que usar a fita, ele tem que fazer bastante esfregaço para ele conseguir desorganizar toda essa região, porque é uma área grande, né? Então, um recurso muito eficaz que vai estar auxiliando ele é a utilização dessas escovas interdentais nessas regiões. Eu só preciso ter cuidado em avaliar o tamanho dos espaços para eu indicar adequadamente o tamanho da escova, porque às vezes o paciente teve uma perda óssea, mas não tão grande, né? E daí ele vai no mercado e ele compra essas padronizadas. E daí elas têm uma secção maior. E daí o paciente, para colocar, ele acaba forçando. Daí essa força contínua pode até acarretar numa perda maior. Né? Então, a gente tem que, daí, indicar corretamente, né? Proporcional ao tamanho do black space ou a secção correspondente para ele utilizar essas escovas para a gente não piorar a situação dele. Mas é um recurso excelente. Lógico, essas escovinhas também, elas são refis, né? A gente pode ir comprando avulsa, e ela tem um tempo onde a gente deve trocar ela, né, por volta de 7 a 10 dias. Então, aqui é mostrando as escovinhas, então, interdentais, a utilização, né, em pacientes periodontais, como foi o exemplo anterior que eu disse, da ortodontia, e pacientes com próteses fixas, né, próteses fixas, independente da quantidade de elementos, onde eu também, junto com o passa-fio ou escova, se ele tiver um espaço que permita a utilização da escovinha, é um recurso adicional. Normalmente, o protesista ele não deixa esse espaço tão grande, né? Porque acaba entrando alimento, tudo. Então, muitas vezes o recurso que é cabível e que, né, para o paciente utilizar é o superfloss, né? O superfloss ele é interessante porque ele tem uma secção um pouco maior, mais porosinha, então ele consegue fazer um debridamento melhor do que um fio, né? Mas o importante é a gente utilizar para a gente realmente, uma vez desorganizando, a gente daí entrar com nossa solução de bochecho, tá? Então, aqui é só, né, uma foto bastante ilustrativa. Então, quando eu tenho saúde, eu não tenho perda
óssea, de periodonto de inserção, então eu vou utilizar o meu fio ou minha fita, fazendo os movimentos, né, adentrando o sulco, fazendo o movimento serra a serra tranquilamente. Quando eu já tenho um histórico de perda óssea, então vai formando, eu perco a papila, né, porque eu perdi o periodonto de sustentação, eu perco o osso, cemento e ligamento periodontal, junto com a minha gengiva, meu periodonto de proteção, então aparecem aqueles black spaces. Então, quanto maior meu black space, não é que é desfavorável, mas o paciente daí ele tem que fazer mais esfregaço com o fio para ele conseguir desorganizar essa placa. Então, aí a gente pode lançar a mão, né, da escova interdental e, dependendo do tamanho dessa perda óssea, desse espaço, desse black space formado, eu posso também lançar mão do recurso das escovas unitufo para essa região, sem problema algum, né? Aqui é mostrando as regiões de canino e primeiro premolar, que ele tem uma secção, né, um pouquinho em forma, que a gente fala um pouquinho na forma de 8, né? E que daí o fio dental, muitas vezes, a gente passa e ele tem essa barriguinha aqui negativa e acaba aderindo placa, né? Então, tendo o espaço, é interessante utilizar o recurso das escovinhas, mas aquelas bem delicadinhas. Então, aqui são casos mais extremos, né? Onde tem uma perda óssea severa, envolvimentos de furca. Então, não tem como uma escova normal e nem o fio dental limpar adequadamente essa região. Então, a gente deve ensinar o paciente a controlar e desorganizar esse biofilme dessas regiões. Mas a gente tem que cuidar com os excessos. Então, essa foto aqui é mostrando os excessos que o paciente pode, né, uma vez não orientado corretamente, a fazer, né, um trauma diário e contínuo numa raiz, que a gente sabe que a dureza da dentina, né, cemento e dentina da raiz é totalmente, 5, 6 vezes menor a dureza do que o esmalte. Então, um uso contínuo de uma escova interdental utilizada inadequadamente, ela pode, né, trazer danos como nessa imagem. Então, tudo a gente saber explicar com calma, mostrando na boca, né, para o paciente realmente não ter dúvidas. E é fundamental, né, no momento onde a gente vai estar confeccionando as nossas próteses, né, a gente deixar esses espaços, né, para esse paciente realmente conseguir passar, no mínimo, um passa-fio nessa região, né, com o fio dental, para ele manter sem biofilme, né? Então, aqui é só mostrando a questão da utilização, né, da unitufo em região de terceiro molar, ela é excelente, em casos onde tem furca expostas, né? E na questão da ortodontia nas bandas também, a gente utiliza bastante. Então, aqui só demonstrando, né, regiões onde o paciente tem muita raiz exposta, então essas escovas unitufo, elas vêm para auxiliar muito essa região. E os palitos, a gente deve sempre explicar para o paciente que ele realmente, efetivamente, ele não serve para nada, né? Ele serve para remover aquele pedaço de alimento que o paciente se incomoda, mas ele não desorganiza, ele não limpa a face interproximal, né? E sem falar que no momento de utilizá-lo, além de você, né, remover aquele restinho de alimento que está lá, você acaba machucando a gengiva, né? Então, principalmente esses nossos que a gente utiliza aqui. E aí a gente entra nessa parte da escovação, onde, né, hoje tem cada dia mais no mercado tem uma oferta maior de escova, né, de tipos de escova, mas que a gente deve ter, vou voltar só para concluir, a gente deve ter em mente que as escovas, esses recursos que tem, né? Essa cerda é maior porque vai limpar, vai adentar ao sulco. Esse lado tem as cerdas circulares porque vai limpar a língua. Então, assim, tudo isso é muito subjetivo porque a gente não sabe qual é a técnica que o paciente utiliza. Então, dependendo da técnica de escovação que ele utilizar, não tem como eu
comprar uma escova que a lateral, as cerdas são mais altas, porque vai adentrar o suco. Então, como a técnica, cada um tem a sua. No passado, a gente sempre falava, a melhor técnica de escovação para o controle da doença periodontal é a técnica de Bass. Hoje, os estudos vêm mostrando que a gente deve respeitar o paciente. Então, se o paciente ele vai no nosso consultório e ele tem um controle de placa razoável, a gente deve só motivá-lo, né, para ele escovar por mais, né, adequadamente. Às vezes ele está escovando rápido, demandar uma qualidade melhor da escovação do que a gente fazer uma mudança de hábito, querer ensinar uma técnica nova, dizendo que ele está conseguindo controlar a placa, né? Então, a gente deve reforçar a forma como ele utiliza, fazendo pequenas adaptações. E uma vez, né, acreditando nessa filosofia que mudança de hábito a gente sabe que é muito difícil, então a questão da compra das escovas, os estudos vêm mostrando que as escovas com as cerdas, todas do mesmo tamanho, com cabeça pequena, né, porque dessa forma a gente consegue acessar todas as faces dos dentes, principalmente os posteriores, e elas sempre cerdas macias, a gente vai conseguir um bom controle do paciente. Aí a gente tem vários, né, às vezes até colegas ou pacientes que falam, mas hoje tá, né, virou uma moda essa escova da Curaprox, ela é melhor, ela é pior. Na verdade, assim, a maior parte o que diferencia ela das outras? A maior parte das cerdas do mercado, elas são produzidas cerdas com nylon, né? E a da Curaprox, ela tem uma especificação que ela é de uma fibra. Então, como ela é de fibra específica, ela consegue colocar muito mais tufos de cerdas nela. Então, uma escova normal, da Oral-B, Colgate, então normalmente elas têm de 800 a 1.200 cerdas. Já as da Curaprox, ela tem aquelas 5.000 cerdas, é o número de cerdas, aquela numeração. Então, por isso que como ela é de um material diferente, essa fibra, ela tem essa maciez que é diferenciada, né? Então, só que, lógico, né? Também o preço é diferenciado. Então, ela consegue essa maciez por ela ser de um outro material, né? E apesar dela não ter 3 fileiras de cerdas, que enquadraria no passado como uma cabeça pequena, ela consegue fazer a cabeça dela ser pequena, né? Mesmo tendo uma quantidade maior de cerdas. Mas é devido a essa especificação, né, dessa fibra que faz ela ser menorzinha. Outra escova que a gente também tem que estar orientando os nossos pacientes para o controle do biofilme, né, é a questão da utilização das escovas específicas para limpeza de prótese total, né? Muitas vezes o paciente utiliza uma escova velha, né, já gasta, então, e muitas vezes o dentista não explica que existe uma específica, né? Então, a gente deve sempre estar orientando, se ele tiver condições, ótimo, se ele não quiser, não tem problema, o importante é ele utilizar algo para desorganizar esse biofilme. E sempre mostrar ao paciente da importância da gente trocar essas escovas, né? Uma vez que os estudos mostram que quem desorganiza a placa é a ponta da cerda. Quando a minha escova, ela dobra, né, ela vira as cerdas, então eu já não estou mais conseguindo desorganizar essa placa de forma efetiva. Na verdade, daí eu estou fazendo um esfregaço do meu biofilme. Então, todas as vezes, porque tem pessoas que escovam com muita força e que antes de 45, 60 dias, né, as cerdas já dobram. Então, as cerdas dobrou, mesmo que seja antes de 60 dias, então já é indicado a troca dessa escova, porque é a ponta da cerda que realmente consegue desorganizar efetivamente o biofilme.
Então, a gente sempre deve enfatizar ao paciente que não é importante, muitas vezes a gente pergunta, o senhor, né, como o senhor está escovando? Não, eu escovo 3, 4 vezes. Então, a quantidade, ela não é tão importante, é importante a qualidade dessa escovação, né? Não adianta ele escovar 3, 4 vezes, 30 segundos, né? Voando. Não vai ter um bom resultado, um bom controle, né? E depois de passar o fio, depois de escovar os dentes, então a gente deve também desorganizar o biofilme bacteriano da língua, porque tudo é bactéria. Então, quando a gente fala, né, dessa questão do controle do biofilme, então a gente tem que pensar como uma bactéria. Então, não adianta eu desorganizar esse biofilme, né, e conseguir diminuir a quantidade bacteriana da região interdentária, dos dentes nas faces livres e oclusais, e eu manter essa língua cheia de saburra, né? Que nada mais são do que diversos tipos, né, de bactérias. Então, a gente deve sempre explicar para o paciente que a língua, né, a cor de rosinha, quando está branquiçada, amarelada, ela tem que desorganizar esse biofilme. Através do quê? Ou da própria escova ou de limpadores, sem problema algum, né? Tem paciente que fala, eu tenho muita ânsia, eu não escovo porque eu tenho ânsia. Esses pacientes que relatam ânsia, normalmente eles utilizam a escova. Utilizando algum desses recursos de limpadores, é difícil o paciente relatar ânsia, né? Então, mas também não precisa. Se ele não tem ânsia, ele pode escovar com a escova dele. Então, a gente, né, orienta o paciente colocar a língua bastante para fora, escovar do fundo para a ponta e enxaguando. Também não tem necessidade de colocar pasta de dente, porque isso normalmente aumenta a ânsia dos pacientes mais sensíveis, né? Então, a gente desorganiza. Tem limpadores de língua elétrico também, mas não, são um pouco desnecessários, né? Mas são todos os recursos que eu tenho que estar efetivamente explicando para o meu paciente como ele vai desorganizar. E daí eu entro na parte, né, da associação, do que eu posso estar utilizando como um auxiliar nesse controle de placa. Então, o paciente, muitas vezes, ele passa por momentos, né, da vida dele que ele tem uma dificuldade maior, seja porque ele quebrou um braço, seja porque ele está hospitalizado, seja porque ele passou por uma cirurgia. Então, a gente tem várias, né, indicações e situações que os nossos pacientes se encontram para utilizar cada qual uma época esse tipo de solução. Quando o paciente chega no consultório e pergunta qual a solução de bochecho melhor que a senhora acha? Então, assim, a gente tem que sempre perguntar para ele, você quer usar uma solução de bochecho para quê? Né? Eu repasso a pergunta para ele, porque muitas vezes eles querem a mágica, né? Então, não, eu quero bochechar porque é muito corrido, eu não tenho tempo para escovar. Então, assim, daí a gente já vai conseguindo traçar o perfil bioemocional do paciente, né? Então, esse paciente, ele está querendo algo que substitua a escovação, e nada vai substituir a escovação e o fio, né? Então, daí a gente vai explicar, olha, né, a gente tem vários recursos, o senhor, né, vai no mercado, vai na farmácia, o senhor vê que tem uma gama muito grande de soluções e de pasta, mas que elas são específicas para determinadas situações. Então, a gente pode estar indicando, né, determinadas soluções durante o tratamento periodontal, né, durante o tratamento periodontal cirúrgico, pós-cirúrgico de cirurgias, né, de exodontias ou cirurgias mais avançadas dos maxilares, né, paciente que apresenta algum tipo de abscesso, pericoronarite, então a gente também lança a mão, né, é comum a indicação de enxaguatórios, né, paciente que passou, né, pela cirurgia, está com contenção, cirurgias maxilares, né, de Lefort, essas coisas, que daí acaba tendo necessidade de fazer a contenção intermaxilar, então a gente realmente, ele não consegue fazer efetivamente a escovação, então a gente vai lançar a mão dos colutórios ou dos enxaguantes, né, e pacientes
que tem algum tipo de problema, seja motor, psicológico, né? Pacientes, né, imunocomprometidos, que daí ele vai estar somando, vai estar potencializando, auxiliando esse paciente nesse controle da placa, né? Então, incapacitações físicas e emocionais, pacientes com cárie rampantes, início de ortodontia, que o paciente tem muita dificuldade em utilizar todos aqueles recursos que nós falamos anteriormente, né? Parte de reabilitações grandes protéticas, o paciente ainda também está com dificuldade, estomatite de dentadura, pacientes que têm fluxo salivar reduzido, né, ou que está passando por procedimentos de radioterapia. Então, a gente também pode entrar com um recurso auxiliar, né, das soluções de bochecho, e essas úlceras recorrentes. Não é tão comum, mas a gente pode estar lançando mão. Então, bem sucinto do que a gente tem no mercado. Então, o que a gente pode dizer que é o nosso padrão ouro, né, é a clorexidina, onde, né, a gente tem diversas marcas. Aqui eu coloquei um exemplo de uma marca comercial, que é o mais amplamente conhecido, né, que é o digluconato de clorexidina 0,12%. No Brasil, ele é 0,12%, né, tem na Europa a mesma Colgate, ela faz a 0,2%. Ela é uma solução onde a gente ela é o nosso padrão ouro. Por quê? Porque ela tem um tempo de se manter, o tempo de substantividade dele de 12 horas. Então, efetivamente, a gente pode estar indicando o paciente a utilização 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, porque ele se mantém, né? Então, por isso que ela é o padrão ouro nisso. Então, só que ela tem vários efeitos adversos, né? Então, a gente deve, aqui é uma outra marca comercial, então a gente deve utilizar ela é um recurso maravilhoso, mas a gente tem que usar como um medicamento, né? Com cautela. Então, pós-cirúrgico, né? Ele é excelente, mas usualmente, né, para pacientes, igual a gente falou anteriormente, o paciente está em ortodontia e está com um pouco de dificuldade de controle de placa ainda. Então, a gente não deve lançar mão da clorexidina. Por quê? Por conta dos efeitos adversos dela. Então, o paciente relata alteração do paladar, isso incomoda um pouquinho. Ele relata também descamação de mucosa, né? E isso incomoda também o paciente. E o que mais incomoda o paciente de tudo daqui é a relação dela pigmentar, né? Então, ela faz um acastanhamento no esmalte, na superfície dentária, quando ela é utilizada por um período mais longo, né? Então, isso seria a grande desvantagem dela, né? Então, ela é excelente, ela controla a placa, mas a utilização prolongada dela traz esse acastanhamento e que é ruim da gente remover. Então, é só através de raspagem e bem feitinho para a gente conseguir estar removendo essa pigmentação. Então, a gente vai indicar ela, né, estritamente como um pós-cirúrgico. Essa é a maior indicação. A gente evita, né, paciente lactante, gestante, criança, esse tipo de bochecho. A gente deve sempre orientar, e como né, como é uma medicação, então a gente deve fazer a receita, a gente não deve falar, o senhor bochecha 2 vezes ao dia, porque 2 vezes ao dia ele pode bochechar de manhã e bochechar na hora do almoço. E não deu as 12 horas, não deu toda a ação dela prolongada, né? Então, a gente deve fazer a receita. E é de fundamental, na receita, a gente sempre explicar para o paciente que, na utilização da clorexidina, a gente deve, o paciente escovar os dentes e ele tem que aguardar por volta de 30 minutos para fazer o bochecho, porque há uma ação antagônica da clorexidina com o flúor da pasta de dente. E daí um anula o efeito do outro. Então, já tem estudos que mostram que a gente deve aguardar esse período de por volta de 30 minutos para daí sim fazer o bochecho. E daí ela vai ter essa ação de 12 horas. Então, ela forma uma película, né?
que a gente não visualiza, na superfície dentária, e com isso a placa ela tem dificuldade na adesão, né? Então ela retarda a formação da placa. Mas é fundamental, de alguma forma, esse paciente, se ele conseguir desorganizar a placa, e para depois ele fazer bochecho, é o ideal, porque uma vez que eu tenho uma superfície e ela já tem a placa, e o bochecho, então ela não vai conseguir formar a película ideal. Então o efeito dela vai ser menor. Então, pós-cirúrgico, eu peço para o paciente, né, se ele não consegue escovar, tudo bem, mas então ele passa uma gaze e ele faz um debridamento, ele faz um esfregaço, para ele tentar, pelo menos, diminuir a quantidade do biofilme, e daí ele faz o bochecho, porque daí essa chance de formar a película vai ser maior, né? Então, aqui a gente já falou anteriormente, né, dessa questão de afetar o paladar. A gente, né, pede para o paciente não lavar a boca com a água, pois vai ficar mais amargo ainda a sensação, né? E a gente deve aguardar esse tempo de aproximadamente 30 a 40 minutos para daí fazer o bochecho, porque um inativa o outro, tá? O monofosfato do flúor, né? Então, e lógico, para minimizar as manchas, daí eu tenho que melhorar muito o meu controle do biofilme, né, da minha escovação e do meu fio dental. Mas que esse paciente que vai estar utilizando isso vai estar né, como é bem restrito para essa questão pós-cirúrgica, então vai estar limitado. Então não tem problema, vai pigmentar, mas aí depois a gente vai restabelecer né, fazendo a raspagem, desorganizando essa pigmentação e voltando normal para o paciente. Então, evitar a utilização, né, nessas fases da vida, são desnecessárias. E o outro, segundo, né, padrão, né, numa sequência de utilização de substantividade, né, nem de utilização, dessa questão de se manter ativo na boca, seria o Listerine, né, onde ele é um antisséptico, né, que ele tem na sua composição. Hoje a gente tem tanto ele com álcool e sem álcool, né, mas essa ação dele de se manter por 8, né, horas, ele se dá no Listerine com álcool, né? Então, os efeitos colaterais do Listerine, ele é bem menor, né, do que o do Periogard, mas ele tem na sua concentração uma alta dose de álcool, né, por volta de 21, 22%, 21,5%, né, por cento de álcool. Então, ele consegue matar a microbiota patogênica, mas ele também acaba eliminando a microbiota natural, né, que é necessária. Então, o uso prolongado do Listerine, ele não é indicado pela essa quantidade, né, de álcool na sua composição. Mas, por isso que quando a gente bochecha ele, a gente até meio que chora, né, por conta desse álcool. Agora, quando ele não tem um álcool, ele deixa de se enquadrar nessa categoria de fenóis. Daí ele acaba se tornando um triclosan, que é o próximo que a gente, né, vai acabar falando. Então, ele não tem problema nenhum, a gente só não indica para criança, né? Essa questão do Listerine, a forma de não, né, sem o álcool, é uma questão que nos Estados Unidos é muito forte, porque em clínicas de reabilitação, no passado, né, de dependência química, tinham pessoas que tomavam Listerine, porque 21% de álcool é um teor alcoólico maior de uma cerveja, né? Acho que ele fica perto de um vinho, de algo parecido assim. Então, ele foi perdendo muito o mercado por conta dessa quantidade de concentração do álcool, e daí ele lançou mão desse novo, né, Listerine sem álcool.
O triclosan, ele é um agente, né, que ele é o mais, foi um dos primeiros precursores no mercado de soluções de bochecho. Ele, para conseguir controlar e retardar, né, a formação desse biofilme, ele tem que ser bochechado de 6 em 6 horas, porque ele tem uma substantividade de 6 em 6 horas, ele se mantém por 6 horas, né? Então, daí ele acaba, por isso que a gente tem que perguntar ao paciente para que ele quer, né, utilizar a solução de bochecho. Então, se ele quer para só ter, porque muitos querem para ter um hálito refrescante, né, para melhorar o hálito. Então, o Plax, né, que é uma forma comercial do triclosan, tem várias, ele é um que não tem tanto, não tem efeitos colaterais, né, não altera paladar do paciente, não mata a bactéria boa e ruim na concentração, porque não tem álcool, como é o caso do Listerine, e só que para que o fabricante propôs ele para ele ser efetivo, né? No combate à formação da placa, ele tem que ser bochechado mais vezes, tá? Então, de 6 em 6 horas, então 4 vezes por dia. Então, essas questões da substantividade que é fundamental a gente saber. Muitas vezes o fabricante, ele fala um tempo de ação, né? E daí a gente precisa, né, buscar nos artigos, nos trabalhos, que vem mostrando diversos estudos, isso já é comprovado há mais de 10 anos e é uma gama bem grande de trabalhos nessa área, mostrando o tempo de substantividade de cada um deles, né? O cloreto de cetilperidínio, ele também é o Cepacol, né, é o mais conhecido que se enquadra. Eu sempre, às vezes não é tão bom falar de marca comercial, mas é bom para a gente se identificar com o nome, né, porque parece tão distante quando a gente fala cloreto de cetilperidínio, mas quando a gente fala a marca, o paciente acha mais fácil, né, se identifica mais fácil, né, o dentista também. Então, ele também tem pouco efeito colateral, mas assim, o tempo de substantividade dele é menor ainda. Então, ele tem um tempo de se manter por 4 horas. Então, para ele ser efetivo no combate, no controle da placa bacteriana, ele tem que ser bochechado 6 vezes ao dia. Então, daí é um pouco, né, surreal para a realidade. Daí a gente tem outros, né, conforme a gente já falou anteriormente, que daí são mais eficazes. Então, tudo é saber qual é a indicação, por que esse paciente está pedindo para eu falar para ele qual é a melhor solução de bochecho, ok? Daí a gente entra... eu não falei aqui sobre o flúor, que também é uma outra questão, né, de solução de bochecho, porque, na verdade, a gente sabe que o flúor, né, a vida inteira a gente estudou, né, o Jaime Cury é um papa, né, mundial nessa questão do flúor, de tantos benefícios que ele, né, traz, né, como auxiliar e combatendo o aparecimento da cárie. Mas agora existe, né, também está começando novos trabalhos a aparecerem nessa questão da toxicidade que o flúor pode causar ou não, né? Então, é uma coisa mais nova, então eu preferi não falar nada sobre ele, né? Mas que é sabido que para cárie, realmente, ele é um recurso ímpar, né? Que a gente pode estar lançando mão. Mas na solução de bochecho ele já não está mais tão comum como no passado nós indicávamos, né? Porque há 20 anos atrás não eram todas as pastas que tinham flúor, eram poucas cidades no Brasil que tinham água fluoretada, hoje já é uma realidade muito maior. Hoje a gente já começa, na verdade, um processo contrário. Então, agora a gente está vendo aumentando no mercado, oferecendo algumas pastas a mais, sem flúor, né? Algumas soluções de bochecho sem flúor, por conta desses novos trabalhos e estudos que vêm fazendo alguns tipos de questionamento sobre a utilização dele, que não é a aula de hoje, tá? E assim, também a gente
tá lendo agora, então, quem sabe mais para frente, né, com estudos maiores, a gente pode estar conversando sobre. Agora, sobre as pastas de dentes, né, o que a gente, muito, há tempos atrás também, há 20 anos atrás, nós falávamos assim, que quando eu formei há 20 anos atrás, quando eu fiz faculdade, eu lembro das minhas professoras falarem, olha, quem desorganiza o biofilme, quem limpa é a escova e o fio dental. A pasta, ela é só para dar um frescor, um hálito agradável. E isso no passado era uma verdade, né? Que hoje já não podemos mais dizer isso. Por quê? Porque aquela pasta que antes ela trazia só um triclosan e um aromatizante, detergentes, coisa e tal, para dar esse hálito refrescante, hoje, na sua composição já está acrescido diversos componentes para determinados problemas. Né? Então, o que é fundamental na hora da gente, né, indicar a utilização da pasta é ver qual é o problema do nosso paciente. Então, um paciente, né, que tenha mais propensão, né, porque tem paciente que tem mais propensão à formação de gengivite, de periodontite. Então, a gente vai indicar pastas de dentes onde na sua composição vem acrescido o pirofosfato de sódio, que é um componente que está dentro daquela pasta ação total, global ação total, porque esse componente já tem diversos trabalhos que mostram que ele ajuda, né, não que não vai ter a periodontite, mas ele retarda a formação do tártaro, né, do tártaro supragengival. O sub, ele não tem como auxiliar nessa questão. Então, essas substâncias acrescidas, elas vêm dando um diferencial para os nossos pacientes. Então, a gente deve estar atento, toda a pasta que vem, né, falando que ela é antiplaca, ela é para gengivite, combate a gengivite, nesse sentido. Então, ela tem uma base dela que vem o triclosan e tem citrato de zinco, também nessa questão de voltada para gengivite. A pasta, todas elas, a base, né, fora detergente, aromatizante, essas que faz ela dar aquela viscosidade e tudo, a base sempre tem triclosan. Difícil não ter uma pasta que não tenha o triclosan. E daí ela vem acrescida essas outras situações, né? Como o pirofosfato que eu disse, o GAN3, que vem toda para uma proteção para essa parte periodontal, né? Do controle do biofilme da doença periodontal, ok? Então, assim, as marcas comerciais sempre voltadas para que vem essas soluções, essas substâncias que vem ação total, ação global, são todas essas que tem ou esse GAN3, ou o citrato, ou o pirofosfato, né? Que já tem trabalhos que vem mostrando toda essa ação melhor delas. Um pouquinho mais para frente, então, o controle do tártaro. Então, como que né, todas essas voltadas para a questão do controle do biofilme, né, ela não age removendo o cálculo, porque não consegue. Depois que o cálculo, né, depois que a placa calcificou, ela já, né, eu consigo só desorganizar através da raspagem. Mas esses componentes, né, acrescidos na pasta de dente, ele vem para interferir nesse mecanismo de adesão do biofilme. Então, parecido como o da solução de bochecho, né? Então, ele é um impedimento para essa placa aderir, né, nessa superfície supragengival, tá? Então, tem os trabalhos que mostram que ela realmente consegue reduzir por volta de 20% a 50%, né, a formação desses cálculos, mas ele tem uma ação
só supragengival, não consegue adentrar o sulco e nem ter um ganho nessa parte de subgengival. Outra possibilidade, né, dentro das pastas, são as pastas bastante utilizadas dessa questão para sensibilidade dentinária, né? Então, tanto uma quanto a outra, né? A Sensodyne, ela é mais tradicional, já existe há anos no mercado, né? Onde ela tem o cloreto de estronço na composição, daí ela tem algumas novas que daí veio acrescido o nitrato de potássio. Já a Colgate Sensitive Pro Alívio, ela veio assim, como um ganho grande para nós, né, e para a população no geral, nós dentistas profissionais, mas também como população, porque ela tem um preço mais acessível do que a Sensodyne, né, ela é uma arginina com carbonato de cálcio, e ela vem não só para a gente utilizar, ela tem uma indicação como né, escovação, mas também para fazer utilização localizada, esfregaço na área do paciente com sensibilidade. Então, tem estudos comparando a ação das duas, e essa questão do esfregaço localizado tem tido excelentes resultados. Então, a gente pode lançar mão, né, desse outro recurso com preço mais acessível aos nossos pacientes. Daí a gente, né, tem moda, né, às vezes aparecem esses artistas, essas blogueiras fazendo propaganda, falando de algumas pastas, e daí escova com umas coisas esquisitas, né, igual esses tempos andou na web. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né, porque essas questões de pastas naturais, a gente tem que ter um pouco de ressalva em indicar, por conta da abrasividade, né? Então, o problema da abrasividade, mas daí as pessoas falam, não, mas o esmalte, ele tem uma dureza muito grande, então essa abrasividade não vai causar nenhum dano ao esmalte. Aí pode até ser que não cause no esmalte, né? Apesar de que tem trabalhos que mostram um riscamento na superfície do esmalte, né? E isso refletindo num uso prolongado e contínuo em porosidade, né? E o que é mais poroso retém mais placa. Mas, enfim, não fazendo essa reflexão a respeito do esmalte, o que a gente tem que refletir é como a pasta, se ela for mais abrasiva, então ela pode, na verdade, levar a um dano a essa gengiva. E a gengiva, ela não aguenta um trauma contínuo e frequente dessa região, onde o reflexo dela é o quê? Nos dentes superiores, né, ela subir, né, haver a retração, a migração do periodonto de proteção para a região, né, apical. E uma vez elas, né, acometendo essa retração, o que vai ficar exposto? Vai ficar exposto a raiz. A raiz é formada de semente dentina. Daí, realmente, esses produtos, né, novos, naturais, né, e que não tem esse controle dessa abrasividade, então ela vai estar causando um dano muito grande nesse periodonto de proteção e nessas raízes expostas. Então, a gente também tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. E para finalizar, porque às vezes as pessoas perguntam a questão das pastas clareadoras, então elas, né, é um marketing em que a pasta, né, clareia, então elas, assim, realmente elas têm uma baixíssima concentração na composição da substância clareadora, mas ela não é capaz de clarear os dentes. Então, a maior indicação dessas pastas é após o clareamento, né? Então, a gente realiza o clareamento e daí a gente pode estar indicando para esses pacientes para eles manterem o branqueamento inicial ao longo do tempo, utilizando essas pastas clareadoras, porque daí elas têm sim uma efetividade em combater que esse pigmento, né, da nossa alimentação, ele se adere à superfície dentária com mais facilidade. Então, essas pastas, elas são bacanas nesse sentido, pós o clareamento, né? Então, eu finalizo, né, novamente,
dizendo que nada substitui, né, por enquanto, a utilização da nossa escova e do fio dental, mas que nós temos diversos recursos, né, que podem estar aí somando a nos auxiliar para a gente ter esse maior controle e manter a saúde na boca, né, dos nossos pacientes. Então, eu agradeço a atenção de vocês e boa tarde. Olá, Francisco. Sobre, né, a sua pergunta a respeito da pasta de dente, né, da Parodontax, ela é um recurso, né, pontual de utilização, né? Os pacientes, a gente não tem indicação de uso contínuo dela, mesmo porque quem já utilizou, né, alguma vez ela, sabe que ela tem um gosto, né, que não é tão agradável, né, mas que para os pacientes que têm uma doença periodontal mais agressiva, mais avançada, e que durante o tratamento ainda está com uma certa dificuldade no controle da placa, ela é um recurso auxiliar efetivo. Tá? Então, a gente não tem nada a dizer contra, ela só não tem indicação de uso contínuo, tá? Porque é difícil o paciente aderir à utilização dela por muito tempo. Tá? Porque o gosto dela não é agradável e ela é um tanto quanto pegajosa, né? Então, tem pacientes que relatam que sentem uma certa ânsia na utilização, tudo, né? Mas em relação à efetividade dela, durante esses tratamentos de doenças mais avançadas, elas são muito boas. A gente indica sim. Oi, Dalila. A respeito da sua pergunta, né, sobre o creme dental da Colgate Neutra Açúcar, né, você perguntou a minha opinião, eu não posso opinar porque eu não conheço esse creme dental. Como, né, eu falei anteriormente, essa parte de pasta, né, de dentifrícios, cada vez mais a gente vê uma gama enorme de lançamentos, pode até ser que esse aí nem seja novo, né, longe de mim dizer que eu também sei de tudo, não é isso, mas tem muita coisa nova, né, então eu realmente não posso opinar, falar, né, se eu também não li nada a respeito desse creme dental especificamente, então infelizmente não vou poder te responder, tá? Mas eu agradeço pela pergunta.